Todavia, todos os israelitas tinham luz nos locais em que eles habitavam. Então o faraó mandou chamar Moisés e disse: vão e prestem culto ao Senhor. Deixem somente as ovelhas, os bois, as mulheres e as crianças e vocês podem ir. Mas Moisés contestou e disse: tu mesmo é que nos dará os animais para que nós façamos sacrifícios e holocaustos para oferecermos ao Senhor. Além disso, os nossos rebanhos também irão conosco. Nenhum casco de animal será deixado. Temos que escolher alguns deles para prestar cultos ao Senhor, o nosso Deus. E enquanto não chegarmos ao local, não saberemos quais os animais é que nós vamos sacrificar. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó e ele se recusou a deixá-los ir. Disse o Faraó a Moisés: saia da minha presença, trate de nunca mais voltar aqui, porque a próxima vez que você entrar na minha face diante de mim, você morrerá. Então Moisés disse: será como você mesmo disseste, e nunca mais a tua face verei. Ok? Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui, a sua palavra é a verdade. E nós te pedimos que o Senhor fale conosco, fale ao nosso coração, direcione a nossa vida, perdoe os nossos pecados, aceite os nossos louvores. Permita, Senhor Deus, que nós possamos sair daqui cheios da sua palavra, da sua presença, da sua graça. Nós não somos ninguém se o Senhor não derramar esperança, amor, ó Deus, o Espírito Santo sobre nós. Nós somos como um vaso de barro, mas quando o Senhor escolhe nos encher, o Senhor nos enche com a essência da sua bondade. O fruto do teu Espírito é maravilhoso. O Senhor derrama sobre nós amor, paz, paciência, domínio próprio, benignidade, bondade, fidelidade, lealdade. O Senhor coloca sobre nós tão boas coisas que não podem ser produzidas por nós mesmos. E quantos de nós estamos aqui não estão cansados, porque estão tentando produzir os frutos da justiça com a sua própria força? Mas, ó Deus, esse fruto é do Espírito, e um fruto do Espírito só pode, ó Deus, ser gerado quando o Senhor está envolvido. Por isso está escrito em João 15, que nós só vamos dar frutos se permanecermos ligados na videira, porque nós somos os ramos, e o Senhor é a videira verdadeira. E o nosso Pai é o viticultor, e sempre Ele está podando a videira para que mais frutos sejam dados. Permita que a nossa vida seja uma vida que frutos sejam produzidos através dela, em todos os campos. Abençoe e nos use, Senhor Deus, na vida espiritual. Abençoe e nos use nas nossas famílias. Abençoe e nos use, Senhor Deus, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, na nossa vida social. Nós te pedimos, ó Deus, nos levante para ser luz aonde o Senhor nos colocou. E só nos coloque aonde o Senhor quer. Se nós estamos tentando entrar em algum lugar que o Senhor não quer que nós adentremos, mostra-nos, ó Deus, de forma clara que é o Senhor que está nos tirando dali. Que somente a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, se cumpra sobre nós. Obrigado. Essa é a oração que nós fazemos, ó Deus, diante da tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então é a 9ª praga, gente. Assim, não tem relação uma coisa com a outra, mas é bom a gente dizer que o Senhor Deus derramou 10 pragas sobre o Egito, e depois que eles atravessaram o Mar Vermelho, Deus deu 10 mandamentos, né? A verdade é que Deus deu mais de 10 mandamentos, mas os 10 mandamentos em si, eles ficaram, né, como é que eu posso dizer? Eles ficaram em evidência. O próprio Deus, a Bíblia diz, com o dedo dele, escreveu os 10 mandamentos nas tábuas, né, de pedra, e ali o povo então teve, né, esse privilégio de poder saber o que eles deveriam fazer para glorificar o nome de Deus, que no caso era obedecer. Pois bem, é a 9ª praga. E constantemente a gente encontra o faraó endurecendo o seu coração. Essa praga aqui agora, a de número 9, é a praga das trevas.
trevas vão aparecer sobre o Egito. E o texto nem diz que Deus mandou Moisés se apresentar até o faraó para dizer a ele, olha, vai acontecer alguma coisa. Porque era o que Deus sempre tinha falado. Da primeira até as outras pragas, Deus dizia, vá até o faraó e diga a ele que eu vou fazer isso. E aí teve as pragas que a gente disse, né? O rio Nilo que se tornou em sangue, as moscas que encheram, né? Encheram a terra do Egito, os gafanhotos, a praga dos piolhos, né? A praga dos animais que foram devastados pelo granizo que caiu do céu e por aí vai. Então, a gente já vê que Deus já vai quebrando esse negócio aqui, desde a praga anterior. O Senhor não manda mais Moisés chegar até o faraó para dizer, olha, eu vou trazer uma punição. Isso por quê? Porque Deus, ele avisa. Quando nós não queremos obedecer, ele simplesmente faz e já não há nenhum tipo de repreensão anterior, porque o nosso coração simplesmente se endureceu. Tem um texto bíblico no capítulo 19 de Provérbios, no verso 11, que diz assim, se você estiver em bonança e Deus começar a lhe repreender e você simplesmente fingir que nada está acontecendo, a destruição chegará até ti de forma irremediável. Você simplesmente não vai estar esperando nada e vai chegar. Não porque Deus não avisou, mas porque quando ele quis avisar, eu e você não quisemos ouvir. Entende isso? Então, Moisés agora ele está diante de Faraó, e Faraó está nessa posição que ele não quer mais ouvir a palavra do Senhor, ele não quer mais saber das coisas de Deus. Ele tentou, na verdade, ludibriar Deus. Eu preciso te dizer um negócio que é muito sério e que ocorre muito com os cristãos do século XXI. Nós achamos que nós chegamos num potencial de inteligência, de raciocínio, de arquitetar as coisas. A gente acha mesmo que chegou nesse potencial a ponto de ludibriar Deus. A gente acha que consegue chegar em certas situações em que Deus vai ser colocado numa situação em que ele vai ser tão pressionado contra a parede que ele meio que vai ter que ser obrigado a nos perdoar porque nós usamos a palavra dele ao nosso bel prazer, nós manipulamos aquela palavra e agora Deus vai ter que fazer. Então a gente pensa que consegue enganar Deus. Isso é uma coisa séria demais, porque isso é uma coisa que pertence aos homens que Salomão chamou lá em Provérbios, de homens que maquinam coisas más na sua própria mente. Então, nunca se esqueça, a palavra de Deus diz em Gálatas capítulo 6, lá no versículo 7, assim, de Deus ninguém pode zombar. Aquilo que o homem plantar, ele também vai colher. Aquilo que o homem semear, se for na carne, ele vai colher destruição. Se ele semear no espírito, ele vai colher. E ele vai colher vida e abundância. Então, uma coisa é certa. Ninguém pode esconder nada do Senhor. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão passando por toda a terra e ele está contemplando os bons e os maus. Os bons para abençoar, os maus para trazer sobre eles o castigo que os é devido. Deus continua sendo um Deus que continua operando dessa forma, né? E o texto sagrado vai nos mostrar isso quando o texto diz que Moisés, quando ele estende a mão para cima e as trevas caem sobre o Egito, a palavra de Deus vai dizer que houve distinção entre a terra do Egito e a terra de Israel. Na terra de Israel, que era do lado, né? O povo de Israel era escravo, eles estavam bem do lado ali da grande nação do Egito, né? A terra de Gozen, que foi a terra que José subiu naquela época, e eles se multiplicaram muito rápido, então mais de 1 milhão de israelitas moravam lá nessa época aqui do texto do capítulo 10 da 9ª praga. Então veja bem, na terra de Gozen, do lado, a Bíblia diz que teve o quê? Teve luz. Enquanto do lado, na terra do Egito, houve trevas. E olha como isso é forte. A Bíblia diz que essas trevas elas podiam quase ser palpáveis, sabe? Era como se as pessoas pudessem quase pegar, sabe, no escuro. Era um escuro tão escuro que não pode ser mensurado por nós.
A verdade é que essa escuridão, ela só pode ser mensurada ou ela só pode ser comparada com as grandes manifestações dos juízos de Deus, como, por exemplo, quando Deus vai falar sobre o inferno. O inferno, ele é real, a Bíblia vai falar dele várias vezes. É uma pregação que poucas pessoas fazem hoje em dia, não é? Porque não está na moda, não gera engajamento, não gera retorno financeiro para a igreja e ninguém quer ouvir. Mas a Bíblia diz que o inferno é real. Mas as pessoas elas continuam insistindo, né, numa pregação em que Deus ele é muito sociável, e que Deus ele é muito piedoso, bonzinho, como se não existisse punição, como se não existisse julgamento, como se você andar com Deus e andar sem Deus, no final fosse dar na mesma, né? Você e os que andam sem o Senhor fossem para o mesmo lugar. E não é isso que a Bíblia fala, tá? Não é isso mesmo. Eu sei que tem pessoas que têm dificuldade de imaginar um Deus amoroso, um Deus bondoso que coloca pessoas no inferno. Mas é isso que diz. Jesus falou por pelo menos 8 vezes no Novo Testamento que pessoas seriam colocadas num local onde haveria choro e ranger de dentes. Jesus diz assim, ó, não tenham medo daqueles que roubam a prata e o ouro. Não tenham medo também da ferrugem que consome bens materiais. Mas tenham medo daquele que pode jogar a alma de vocês no inferno. E ele não está falando do diabo, ele está falando dele mesmo. O diabo não tem poder de jogar a alma de ninguém no inferno. A Bíblia diz, na verdade, Apocalipse capítulo 1, que quem tem as chaves da morte e do inferno é Jesus. O diabo não tem chave de inferno. O diabo ele não é o chefe do inferno. E eu preciso que você entenda isso de uma vez por todas, porque muitas pessoas elas continuam achando, né, que o maior adversário que elas têm é o diabo. E não é. O nosso maior adversário somos nós mesmos. A nossa incredulidade, o nosso orgulho, a nossa dureza. Nós somos o nosso maior adversário. Então, o Senhor Jesus, quando ele morreu e ressuscitou, ele tomou a chave da morte do inferno, está nas mãos dele. E só ele é que pode jogar uma pessoa lá. Por isso a Bíblia diz que no tribunal, né, no tribunal do trono branco, no final das contas o que vai acontecer é o seguinte, todos serão julgados pelo Senhor. E aqueles que morreram sem Cristo Jesus, eles serão julgados, né? E eles estarão no inferno e eles serão jogados dentro de um local que chama, né, Vale de Fogo e Enxofre, né? É um vale, né, muito profundo e essas pessoas vão passar toda a eternidade lá em grande sofrimento. Você vê que é o contrário do que o próprio Jesus vai dizer através de João capítulo 21 de Apocalipse, que diz que lá no céu já não há mais choro, já não há mais dor, porque a ordem das coisas antigas passaram. Lá as pessoas elas se alegrarão para sempre. Já não haverá mais enfermidades, já não haverão mais problemas, o pecado já não mais estará presente, as guerras já não mais acontecerão, o orgulho já não vão fazer mais divisão entre as pessoas. Ali nós estaremos para sempre com o nosso Deus, nós estaremos para sempre com as pessoas que andaram com o nosso Deus, e nós nunca vamos nos sentir entediados lá. Nós vamos sempre comer na presença de Deus num grande banquete, e ali nós vamos viver, né, para sempre, por toda a eternidade, com grande alegria. Jesus disse que lá Ele está preparando moradas para nós. Nós vamos ter um lugar onde nós vamos morar. Alguns não sabem disso, eu não quero me aprofundar, mas no céu existe trabalho, nós vamos trabalhar no céu, porque o trabalho ele não é algo ruim, né? O trabalho que existe hoje em dia, ele é enfadonho, mas na verdade é que Deus criou o trabalho antes do pecado. E lá vai haver um trabalho onde nós vamos cultivar para sempre, né, a Nova Jerusalém, né, ou o grande jardim de Deus, a grande cidade de Deus, onde nós vamos morar para sempre. Agora, o inferno é um lugar que Deus destinou somente aos demônios, mas as pessoas que querem seguir aos princípios dos demônios, elas vão ser colocadas lá neste lugar. E é o caso aqui, então, de Faraó. Esse homem, então,
ele tem as oportunidades, ele endurece o seu coração e a gente olha então que há uma divisão. Então, por favor, entenda isso. Olha, para o povo de Israel tinha luz, para o povo do Egito tinha trevas. Não adianta, não adianta. Tem gente que às vezes vem falar comigo e fala assim: pastor, mas como é que pode? Deus é bom, ele não pode salvar todo mundo, se ele quiser. Eu digo, se ele quisesse, poderia, mas a verdade é, o ser humano é tão mau que na verdade Deus tinha era que matar todo mundo. A pergunta está errada, né? Então, a gente precisa entender que o privilégio que Deus nos dá de estar diante da palavra dele, de estar diante da luz, que é o que a Bíblia vai dizer, que Jesus Cristo é a luz, que a palavra de Deus é a luz, é um privilégio muito grande, e que pessoas que estão do nosso lado não estão conseguindo ver isso. É por isso que está dizendo em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, lá diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos descrentes. Então você olha pessoas que, por exemplo, estão aí na sua faixa etária de vida 40, 50 anos, sabe que vão viver no máximo, né, se tiverem, né, boa sorte, 30, 35 anos, mas elas vivem, né, correndo atrás de dinheiro e se matando por causa de dinheiro. Pessoas que vivem para acumular dinheiro e nem usufruem do dinheiro que ganha. Você já viu pessoas assim? Você já viu pessoas que correm atrás de tanta coisa, pessoas que parecem que qualquer tipo de confusão que aconteça, a pessoa quer entrar na confusão. Onde existe briga, existe essa pessoa envolvida. E a vida é tão curta. E Deus dizendo que nós temos que saber contar os nossos dias. Moisés fez essa oração no Salmo. Moisés escreveu o Salmo 90, no verso 7, ele diz: Senhor, ensina-me a contar os meus dias, para que o meu coração alcance sabedoria. Então, assim, a vida é tão curta e a gente correndo atrás de algumas coisas que vão passar de forma tão rápida. Entende? Então, nós precisamos entender. Deus, Ele colocou luz nos nossos olhos. E existem muitas coisas que são trevas que estão do nosso lado. O pior de tudo, sabe o que é? É quando nós que estamos na luz, começamos a desejar as coisas que estão nas trevas e que estão do nosso lado. Como se essas coisas, não é, tivessem um grande valor. E quando eu digo desejar coisa das trevas, eu não estou dizendo sobre desejar riqueza, porque a Bíblia não diz que riqueza é uma coisa das trevas. Quando eu digo desejar coisa das trevas, eu não estou dizendo sobre desejar ter realização de sonhos pessoais, porque a Bíblia não diz que isso é coisa das trevas. Quando eu digo começar a se encantar por coisas das trevas, eu digo sobre você começar a se comparar com pessoas que vivem no limiar do pecado e você começa então a invejar aquela pessoa que vive no pecado. Um homem que tem 4 mulheres, não é? Um cidadão que rouba para poder ficar rico. Quando você começa então a invejar ou querer participar dessas obras das trevas, mesmo Deus tendo te colocado na luz, aí tem uma coisa muito séria acontecendo. Você realmente está passando para esse lado aqui, que é o lado de Faraó, e esse lado já não tem mais jeito. Porque nós já chegamos já num ponto assim máximo, né, de que não tem mais jeito para ele. Ele já negou todas as vezes em que o Senhor permitiu que ele pudesse rever os conceitos dele, ele negou. O texto diz então que Moisés ele levanta a mão para o céu, é como se, né, fosse gerada uma bola de trevas na mão dele, e ele joga aquela bola e todo o Egito, né, fica em trevas. Né? Eu fiquei pensando nessa imagem, assim, fiquei lembrando, né, de filmes, né, tipo Harry Potter, né, que os caras fazem aquelas magias lá, metem um trem negro na mão e joga, né? Tinha um desenho que eu assistia muito, que era o Dragon Ball Z também, tinha um personagem lá que ele tinha um poder que chamava bola de rancor. Aí ele estendia a mão para o céu assim, e via uma bola negra na mão dele, né? E ele jogava aquela bola. Então, Deus está julgando esse povo. Eu preciso te dizer isso. Deus continua julgando pessoas que andam fora da sua palavra. Deus continua sendo justo juiz. Deus continua sendo aquele que continua
certo? Abençoando os que fazem a sua vontade e continua punindo aqueles que andam fora da sua palavra. Isso continua sendo verdade e não dá para sair fora. Deixa eu te dizer uma coisa, sabe por que às vezes você entra num local em que as pessoas parecem estar adorando a Deus, falando alto, falando em línguas, e aí você está ali e tal, e parece que nada daquilo é real? Porque não existe santidade ali. E a verdade é que barulho não impressiona Deus. A verdade é que tudo isso que você vê, que os seres humanos tentam fabricar, isso não produz nada no reino espiritual. É por isso que quando você toma uma decisão diante de Deus de viver aquilo que é simples, mas que é o correto, você está fazendo um grande bem para a sua alma, porque você está evitando de cair nessas muitas falácias, nessas muitas bobagens que as pessoas acabam inventando e criando para tentar proporcionar grandes reinos. O que mais existe hoje em dia são homens querendo criar grandes reinos em nome de Deus. E o que eu mais vejo é Deus querendo voltar, né, a trazer os seus pequenos reinos de volta onde as pessoas são fiéis. E essas pessoas podem fazer a diferença na vida dos outros, porque quando elas falarem a palavra que elas falarem vai ser uma semente de verdade. Não não um trigo, não um joio, mas realmente um trigo. Então o texto vai dizer que Moisés fez isso por 3 dias, então houve essas trevas, e aí então mandou chamar Moisés. Eu fiquei pensando nisso também, eu não sei como ele mandou chamar Moisés, né, porque o texto diz que não dava para ver nada, né, nem um palmo à sua distância, mas ele mandou chamar Moisés. Eu não sei o que foi acontecendo, se um foi gritando para o outro até chegar perto de Moisés. Só sei que Moisés vai até lá, e aí então acontece algo que a gente não tinha visto antes. A gente sempre viu Moisés, depois dos 80 anos, quando Deus chamou ele para libertar o povo de Israel, a gente sempre viu um Moisés muito manso. E a verdade é que Moisés foi um homem manso dos 80 aos 120 anos, até que ele bate na pedra com ira, com revolta, e Deus diz: você rebelou, você não vai entrar mais na terra prometida porque você se rebelou contra mim. Mas aqui ele é um homem manso. E o texto vai dizer então que quando Moisés chega diante dele, o faraó vai dizer assim, aquela postura dele orgulhosa, ele diz assim, o negócio é o seguinte: pegue você e os seus homens e vão para o deserto e prestem culto a Deus, mas as mulheres vão ficar, as crianças, os animais, vai ficar tudo. Vai lá e presta culto a Deus logo. Moisés diz assim, faraó, o negócio é o seguinte, não vai só os homens, vai as mulheres, vai as crianças, vai os animais, e tem outra, você que vai dar os animais que nós vamos matar lá para glorificar o nome do Senhor. Agora você vê Moisés agindo de uma forma diferente, porque Deus, ele está agora no limiar, né, da sua justiça, da sua punição diante de Faraó. Faraó, então, ele olha para tudo aquilo ali, e aí, então, ele diz, de forma nenhuma. E aí ele vai dizer assim para Moisés, olha, é o seguinte, nunca mais eu quero que você apareça na minha frente, porque se você aparecer na minha frente, eu vou te matar. Se você olhar aqui no capítulo 11, Moisés ele vai estar na frente de Faraó de novo, mas o que a gente entende que é a continuação da passagem. E ali Moisés vai dizer para ele, olha, todos os rebanhos, os primogênitos dos rebanhos, os primogênitos dos homens, dos conselheiros, o teu primogênito, o teu filho primogênito, essa é a 10ª praga. Todos eles vão morrer porque o anjo do Senhor vai passar de madrugada, de casa em casa, e vai os destruir. Você vai ver então que essas 2 pragas elas estão ligadas, porque essa é a última vez que Moisés vai se apresentar diante de Faraó. E aqui então Moisés ele vai se retirar. E quando ele se retira então da presença do Faraó, você vai perceber que ele não vai pegar os animais, as mulheres e todo mundo para fazer o sacrifício. Porque agora é tudo ou nada. Gente, a gente precisa entender isso aqui. A gente muitas vezes força Deus a fazer coisas que são muito fortes. Às vezes, a gente
pelo nosso orgulho, a gente força Deus nos dar muitos tratamentos de choque. Essa é a verdade. Então, antes mesmo de Faraó passar por essa tortura, que é a da nona praga, você já vê que a 10ª já está consumada. Então, nós passamos por muitas coisas por causa do nosso coração. E essa é a última coisa que eu quero falar aqui nessa noite. Olha, Jesus disse que é do nosso coração que as coisas ruins acontecem, sabe? Marcos capítulo 7 vai dizer que dentro do nosso coração, por favor, escute isso, porque se você entender isso, você vai ter entendido pelo menos 20% da Bíblia. A Bíblia diz que é de dentro do nosso coração que nasce os desejos de matar, de humilhar, de invejar, de roubar, de fazer coisas ruins. É de dentro de nós. Não é um pensamento que vem de fora e coloca isso na minha cabeça e na sua. Não é o diabo que faz isso. Não é a sociedade que faz isso. Então, quando você ouve por aí pessoas falarem assim, as pessoas nascem boas, a sociedade é quem corrompe elas, isso é antibíblico. O ser humano nasce mal e ele nasce já com inclinações para o mal. É óbvio que você vai pegar um bebê e esse bebê ele ainda não está maturado, né, no mal, né, no auge do mal para fazer uma maldade. Mas se você deixar que esse bebê viva, por exemplo, o que eles querem fazer hoje em dia? Eles querem que as escolas deem a permissão para as crianças terem liberdade delas irem criando o seu próprio potencial, a sua própria criatividade. Então é aquele negócio, né? Não escolhe nem a roupa direito da criança que ela vai andar, vamos ver o que ela vai querer ser, menino ou menina, vamos ver se ela vai desenvolver dons mais artísticos ou esportistas, de esportes. Então eles querem assim, deixa fluir e vamos ver o que vai sair do coração. Isso aí é a coisa que um homem criou, um homem chamado Piaget, que ele é dos principais ideólogos da transformação educacional, na forma de se educar pessoas. Aí daí vem o método do Paulo Freire, que vai ensinar então que a gente tem que deixar as pessoas se desenvolverem por conta própria e não ensinar nada. Eles vão dizer assim, quando você passa informação, você está bloqueando a criatividade. Olha, em parte pode até ser verdade, mas se você deixa de instruir uma pessoa, você está criando um monstro. Então todas as pessoas elas devem ter a sua parte de instrução, que no caso deve ser essa instrução moral, que a escola justamente quer acabar com isso, e a instrução criativa, para ver qual é o dom, né, o talento, o trabalho que essa criança vai desenvolver. Então, é preciso que a gente entenda que é do nosso coração que saem as maldades. Então, se nós não tomarmos cuidado com isso, nós vamos começar a cair vez após vez, degrau após degrau. E quando a gente menos perceber, a gente entrou em situações que a gente nunca pensou que estaria. Então, as pessoas mais desaventuradas, as pessoas mais tristes que existem na face da terra, são aquelas que são igual o jovem rico, que olham para Jesus e dizem assim, Senhor, eu, um homem bom, faço tudo bom desde que nasci. Não tem mal nenhum, não tem mais alguma coisa boa que eu possa fazer, que eu estou fazendo tanto bom, tanta coisa boa que eu quero fazer mais. Esse é o mais perigoso de todos, né? É aquele que diz, nunca traí, nunca roubei, nunca atrasei uma conta, faço tudo certo, todas as coisas estão alinhadas com Deus. Essa é a pessoa mais perigosa no mundo espiritual. Mais perigosa de começar a ter o seu coração dominado pelo mal, mais perigosa de ser dominada pela justiça própria, porque ninguém vai para o céu por justiça própria. A Bíblia diz que a salvação é uma dádiva de Deus, é um presente que Deus dá, não é? É a graça por meio da fé. Deus põe isso no seu coração. Se fosse para eu buscar salvação para mim, já era, estava acabado, não tinha como. Então, eu e você precisamos muito disso. Então, todos os dias que você acorda e você ora e diz assim, Senhor, eu reconheço que eu sou um homem e uma mulher pecadora. E eu reconheço que do meu lado direito, do meu lado esquerdo, existe o Egito.
E eu reconheço também, Senhor, que existem muitas propostas à minha volta para que eu comece a invejar coisas que são das trevas. Mas eu te peço, Senhor, me ajude a ter um coração separado segundo a sua vontade. Me ajude a viver, para plantar o que é correto, para viver o que é correto, para andar segundo a tua boa vontade. Então, é isso que a 9ª praga vai nos ensinar. Ela nos ensina que nós precisamos entender que o mal existe e a gente tem que tratar direito o mal, porque senão o mal ele vai começar a nos devorar de maneiras que nós não esperávamos. Então, muito cuidado, porque o mal é traiçoeiro. Ele é tão traiçoeiro que, como eu disse, ele pode começar a usar até a sua própria mente para te dizer, não, você é bom, né? Olha as outras pessoas que trabalham com você, pessoas ruins, né? Olha seus amigos, são homens ruins, e essas coisas todas podem fazer com que o seu coração se vanglorie e com que você pense que a sua salvação então está nas suas boas obras, nas suas práticas, e aí você perca tudo diante de Deus. Então, vamos orar, vamos pedir ao Senhor que Ele nos dê graça para que a gente possa então viver nessa luz. Essa luz que está aí, ela está cercada por trevas, mas ainda existe luz. E essa luz está em Jesus. Você pode se colocar de pé para a gente fazer uma oração? Senhor nosso Deus, nós estamos aqui porque nós compreendemos que nós não podemos fazer nada sozinhos. A sua palavra diz que todos nós nascemos em pecado. Em iniquidade eu fui criado, em iniquidade eu fui formado. Não há um homem justo sequer na face da terra. Se não for por causa de Jesus Cristo, nosso Senhor, não existe saída, não existe luz, não existe salvação, não existe caminho, não existe nada. É por isso que a sua palavra diz, ó Deus, que a nossa salvação é pela graça, por intermédio da fé. Pai, eu te peço, coloca essa fé no nosso coração, porque nem fé a gente conquista sozinho. A sua palavra diz que a fé é um dom do Senhor. Eu te peço, Senhor, nesse dia, que o Senhor tire os nossos olhos dessas coisas que estão à nossa volta, tentando nos seduzir, porque nós fomos chamados para estar na luz. E nós não vamos abrir mão de nada do que está na luz, porque ainda, Senhor Deus, que Faraó chegue e diga, vocês podem ir, mas as mulheres, as crianças vão ficar. Não, todos nós devemos partir na direção da sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Senhor, ilumina os nossos olhos, ilumina o nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, a não cair no engano da nossa alma. Tem misericórdia de nós e nos ajude a entender que o inferno é real, mas o desejo do Senhor é que nós estejamos contigo. E para isso acontecer, nós precisamos, ó Deus, estar na sua presença, confessar os nossos pecados, abandonar os nossos pecados. A sua palavra diz que o pecado faz separação entre nós e o Senhor, mas a sua mão não está encolhida e nem o seu ouvido está tampado para que não possa nos ouvir, porque está escrito que aquele que abandona o pecado, renuncia ao pecado, encontra a misericórdia de Deus. Aquele que confessa o seu pecado, o Senhor o lava com sangue, justifica, purifica, porque os pecados confessados são lançados no mar do esquecimento, como diz em Miqueias 5,19. O Senhor mesmo diz que lançaria os nossos pecados para trás das nossas costas. Ai de nós de sermos como, ó Deus, aquele jovem rico que dizia, eu faço tudo certo, tudo na minha vida está certo, eu não preciso de outra luz, eu estou no caminho certo. Ai de nós, Senhor, se não for o Teu Espírito, se não for a Tua luz, se não for a Tua graça, nós não vamos conseguir entrar, ó Deus, no reino do Senhor, porque o Teu reino, ele só está aberto para aqueles que o Senhor abriu a porta, e nós queremos entrar por essa porta. Por isso o Senhor disse, não turbe o coração de vocês, crede em Deus e crede também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas.
Se não fosse assim, eu não vos teria dito, eu vou, mas vou preparar morada e vou vos levar para mim mesmo. Senhor, nós queremos viver a nossa vida nos preparando para estar contigo. Porque aqui nessa terra, Senhor Deus, os nossos dias são poucos. Nós queremos viver da forma correta, mas nós queremos viver preparados para a eternidade, preparados para a glória, preparados para o que está por vir. E diz a sua palavra que no céu, ó Deus, as ruas, elas são de ouro. O teu trono, Senhor Deus, é como se saísse, ó Deus, do teu trono muitas luzes. Há um arco-íris que sai do teu trono. Há um mar de vidro na tua presença. O Senhor é semelhante às luzes das muitas joias, como jaspe, sardônio, diamante. Ó Deus, ninguém consegue contemplar a tua face. Os anjos estão na tua presença. Os 24 anciãos estão na tua presença. E eles dobram os joelhos e colocam as suas coroas diante do Senhor e dizem: Santo, 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 somente o Senhor é santo. Ai de mim, Senhor, de dizer que eu posso, que eu faço, que eu sou o caminho para alguém. Eu não sou, nós não somos, nós nunca seremos. Nós queremos ser a igreja do Senhor, que ora, que pede misericórdia, a igreja que pede luz, a igreja que pede que o Senhor continue presente, porque está escrito que o Senhor anda no meio dos candelabros, e a sua presença, Senhor Deus, ela é muito forte. Não há nada que possa, Senhor Deus, contra a tua pessoa, porque os teus olhos são como duas chamas de fogo, da tua boca é como se saísse uma espada, ó Deus, de 2 gumes. Há um cinturão de ouro no teu peito, porque o Senhor é vencedor. Na tua perna está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Os teus pés são como latão de bronze, reluzente, nos mostrando que somente aos teus pés é que nós podemos nos reconhecer. Os seus cabelos, ó Deus, são brancos como a neve. O seu linho, o seu manto, ó Deus, é branco como a lã. O Senhor continua guerreando pela igreja, e é por isso que está escrito, ó Deus, que os portões do inferno não podem prevalecer contra a santa igreja do Senhor. A igreja vai triunfar, a igreja vai prosperar, a igreja vai vencer. Ó Deus, nós sabemos que estamos na direção certa, e nós te damos essa honra, essa glória e esse louvor. Intensifica a sua graça sobre nós, porque a sua graça é quem nos basta e nos faz forte na fraqueza. Aceita a nossa adoração nesse momento, Senhor, em nome de Jesus. Vamos cantar um hino ao Senhor. Antes de eu falar, nunca nada sobre mim. Não tem sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Não tem sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso mudá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, sem o amor lutou por mim. Tudo tem sido tão bom para mim.
passar para o momento final. Em Provérbios capítulo 3, no versículo 9, diz assim: honre o Senhor Deus com os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as tuas plantações, e os seus celeiros ficarão cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Você vê essa promessa de Deus para o povo de Israel, você vai ver essa promessa de Deus também para a igreja, né? A promessa da generosidade, a promessa do entendimento de que o que é de Deus precisa avançar, o que é de Deus precisa crescer. A gente encontra hoje em dia um mundo onde o crime organizado é patrocinado, onde as bocas de fumo são patrocinadas, onde partidos políticos, né, que destroem o país são patrocinados. E as pessoas, quando pensam na igreja, elas, não sei, é dinheiro para a igreja, isso e aquilo. A igreja precisa avançar. A igreja precisa ser patrocinada. A igreja precisa com que eu e você possamos o quê? Cumprir esse mandamento, que é trazer à casa do Senhor o que de fato vai ser necessário para ela avançar. Então, não dá para avançar com poucos recursos. Nós precisamos focar sempre vida espiritual, oração, pregação, louvor, canções. É isso, essa é a base. Mas para a igreja avançar, para que ela possa fazer trabalhos sociais, para que ela possa ter dinheiro para sustentar missionários, para sustentar pessoas em seminário, precisa de dinheiro, precisa de recurso. Então, falar sobre isso não tem que ser um tabu. Se é um tabu para você, tudo bem, você não precisa fazer nada. Mas eu quero te convidar nesse dia de hoje, se você quiser contribuir, tem aí na sua frente da sua cadeira aí, tem o QR Code, o William vai passar os envelopes, se você quiser pelo envelope, se você quiser pelo Pix, mas ajude, faça isso. Vamos avançar, que essa igreja possa avançar em todos os sentidos. E o meu planejamento é esse ano eu quero fazer com que a mensagem dessa igreja chegue de diferentes maneiras em diferentes lugares. Então, seja pela escrita ou pela pregação em outra língua, né, em idioma que eu estou falando, né, em outro idioma, seja escrita, seja pregado, seja lançando nas redes sociais, em tudo. Vamos fazer tudo que é possível para que Deus seja glorificado. Esse é o nosso papel, não a missão mais importante. Nós vamos orar agora, então. Senhor, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado por esse momento, que a sua vontade seja feita. A sua palavra diz que, ó Deus, o nosso coração deve estar alegre em Ti. Que a alegria do Senhor se torne a nossa força. Que o Senhor, ó Deus, possa nos habilitar para que nós possamos fazer aquilo que é bom, aquilo que de fato traz, ó Deus, o desenvolvimento da igreja. Senhor, é como aquela tirinha que eu vi esses dias, nas igrejas onde existe uma propaganda de que vai haver milagres, libertações, tem muita gente entrando, mas aonde está escrito justificação pela fé, muitas vezes são poucas pessoas. Mas eu sei que esses que entendem esse ministério serão abençoados. Que o Senhor abençoe, Pai, a contribuição, a oferta, ó Deus, o dízimo de cada um, e que o Espírito do Senhor possa multiplicar, possa prosperar, assim como o Senhor mostrou, ó Deus, em Provérbios 3, que existe uma promessa, Senhor Deus, dos celeiros ficarem amplamente cheios e dos barris transbordarem. Também há uma promessa, Senhor Deus, em 1 Coríntios, capítulo 9, onde o Senhor diz que aquele que der, não por obrigação, mas com o desejo do coração, o Senhor vai multiplicar a sua sementeira, o Senhor vai abençoar, o Senhor vai prosperar. Eu sei que aqueles que cuidam, ó Deus, dos que precisam ser cuidados, serão abençoados. Muito obrigado. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Logo você pode fazer no gasofilaço. Vamos nos colocar de pé para a gente orar encerrando já. Deus abençoe a sua vida, a sua vinda aqui hoje. Volte mais vezes. Domingo nós estamos aqui às 19 horas, tá bom? Vamos orar então, encerrando. Senhor, muito obrigado. Obrigado por esse culto. Obrigado pela união de cada um que está aqui orando, cantando, ó Deus, bendizendo, ofertando. Obrigado por cada um de nós que estamos aqui. Que nós possamos sair com mais força, mais fé, mais esperança, mais alegria. Ó Deus, se havia fraqueza em nós e vontade de desistência,
que isso fique para trás, que o Senhor possa nos fortalecer e, como diz a tua palavra, que nós que colocamos a mão no arado, nós não podemos olhar para trás, porque senão não estaremos aptos para o reino dos céus. Aquele que vive pela fé, ele olha para frente, ele segue adiante, ele marcha e continua vendo Deus o abençoar em cada detalhe. Pai, se existe a falta de alguma coisa, para qualquer um de nós aqui, a falta, Senhor Deus, de graça espiritual, de saúde física, de saúde emocional, de saúde mental, de bênção financeira, ó Deus, se existe algo que nós precisamos, Senhor, estende a tua mão do céu, Senhor, e abençoa o teu povo, abençoa, Senhor Deus, cada um de nós que estamos te procurando, que estamos clamando por ti. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado por essa oportunidade. Nós oramos, Senhor Deus, te pedindo que o Senhor leve cada um em paz para os seus lares, livrando de todo o mal. Essa é a nossa oração, que assim seja. Amém e amém. Amém. Pessoal, está encerrado. Deus te abençoe. Domingo eu te espero aí às 19 horas.